Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo. Olá, queridos, bom dia! Morrendo de saudade, de vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu ainda consigo ver o rosto de alguns na capela, mas não são todos, ficam com câmeras desligadas. Mas vamos lá, quem sabe em algum momento aí a gente não consiga se reunir no Zoom, não é verdade? Se não acontecer, em breve nós mataremos essa saudade. Enfim, o capítulo 15 do livro de vocês tem como título O Fim de Todo o Medo. Nossa, eu acredito que vocês tenham medo de muitas coisas. Alguns têm medo de morrer, outros têm medo de perder o pai e a mãe, outros têm medo de insetos pequenos, insetos simples, e outros têm medo de coisas maiores, né? Ou de animais mais perigosos, como uma cobra, por exemplo. O fato é que todos nós temos medo de alguma coisa. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que esse medo vai acabar. E quando é que isso vai acontecer? Bom, nós vimos alguns sinais sobre a volta de Jesus, não foi? Na última aula, nós estudamos da morte para a vida e nós vimos o plano de salvação que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser salvos. E nós vimos que através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos esperança de salvação. E Jesus prometeu voltar a este mundo novamente, depois de ter ressuscitado. E ele disse que quando ele voltasse, ele iria levar os seus escolhidos para o céu. E como isso iria acontecer? Nós vimos que os mortos em Cristo irão ressuscitar, serem transformados num abrir e fechar de olhos, e que os vivos também serão transformados e irão ao encontro do Senhor nos ares. Mas e aí? Depois que Jesus encontra com seus filhos, com seus servos fiéis, que foram obedientes, eles vão para o céu e fim, eles vão viver eternamente e acabou. E o que é que vai acontecer com Satanás e as pessoas que não obedeceram ou que decidiram não seguir a Jesus? É uma decisão, é uma escolha. O que vai acontecer com essas pessoas? Bom, a Bíblia registra no livro de Apocalipse, capítulo 20, no verso 1 e 2, diz assim, Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A Bíblia registra que depois que Jesus viesse à terra e recebeu os seus escolhidos, essas pessoas irão para o céu junto com Jesus, e Satanás ficará preso aqui nessa terra durante um período de 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, enquanto Satanás está preso aqui na terra, as pessoas que foram salvas estarão aonde? No céu com Jesus. Aí você poderia me perguntar, professora, mas por que vai estar preso? Em que sentido? Deus vai transformar esse mundo numa prisão? Bom, vai ser uma prisão pelo seguinte: desde que o homem pecou, desde que Satanás foi expulso do céu, que ele está neste mundo para matar, roubar, destruir e atormentar. Só que quando Jesus voltar, os mortos e os vivos em Cristo estarão com ele. Mas as pessoas que escolheram não estar com Jesus, elas estarão mortas também. Elas também estarão no pó da terra, só que aqui neste mundo. Então Satanás não terá ninguém para atormentar, não terá ninguém para persuadir. Então, por conta disso, será uma prisão, porque apenas ele e os seus anjos caídos estarão aqui. Então, a Bíblia registra que durante esse período nós seremos, inicia-se aí a segunda fase do juízo, né? A verdade, o juízo final, né, a fase do juízo de Deus, ela passa por 3 fases. Uma começou lá quando Jesus, no pré-advento, antes da volta de Jesus, certo? Se vocês abrirem o livro de vocês na página 120, vocês vão entender um pouquinho as fases do juízo, né, do julgamento de Deus, como é que vai ser. Onde Deus irá mostrar para os mundos não caídos, os motivos, né, ou as razões pelas quais nós chegamos a essa situação e todo o esforço que Deus fez para que nós não caíssemos em pecado e para que nós fôssemos salvos. Na segunda fase, que é durante o milênio,
Os salvos ficarão, os que foram para o céu, eles irão estudar. Aí você vai me perguntar, estudar o quê? Ó, a Bíblia diz, mostrem, que todas as nossas ações, tudo que nós fazemos neste mundo, elas são registradas em livros através do nosso anjo da guarda. Nós temos um anjo que ele registra tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más. Essas ações são registradas. Quando os salvos forem para o céu, por exemplo, suponhamos que você, vou botar o seu nome não, peraí, deixa eu supor, João, vamos inventar o nome de uma pessoa aqui. João era um cristão, ele ia para a igreja, ele era ancião, depois ele estudou, ele se tornou um pastor, mas você foi salva, e aí quando você chegou lá no céu, você não encontrou João. E aí, por que João não foi para o céu? Se João era uma pessoa que participava das coisas da igreja, fazia tudo, pregava o evangelho, fazia as coisas de Deus, por que João não estava na igreja? Porque João tinha algum pecado acariciado, ele fazia alguma coisa que desagrada a Deus, que eu e você não sabia, que eu e você não conhecia, mas que Deus sabia. E aí esses registros feitos pelos anjos vão ser mostrados para você, para que você possa entender por que João não foi. E quais foram as oportunidades que Deus deu a ele que ele rejeitou. Então, todas as oportunidades que foram dadas a todos os seres humanos serão mostradas aos salvos para que eles possam entender por que alguns que você imaginava que seriam salvos não estão lá. E outros que você olhava e dizia assim, eu tinha um vizinho lá insuportável, que ele vivia falando mal da vida dos outros, ele vivia infernizando a vida dos outros com barulho, com som alto, com um monte de coisa, xingava, falava palavrão. E ele tá lá no céu. Gente, como é que fulano veio parar aqui? Depois de tudo aquilo que ele fazia lá e eu vi ele fazendo. Acontece que antes dele descer à sepultura, ele se arrependeu do seu pecado e pediu perdão a Deus. As oportunidades que foram dadas a ele foi aproveitada porque ele teve um arrependimento sincero, enquanto que outros estavam aparentemente fazendo a vontade de Deus, mas o seu coração dizia outra coisa, ou então ele alimentava algum pecado que eu e você não conhecia. Então, durante esse período de 1000 anos que Satanás fica preso aqui na Terra, nós iremos estar, na verdade, estudando e entendendo por que algumas pessoas foram salvas e outras não. E a terceira fase, que é conhecida como juízo executivo, é quando Jesus irá exterminar todo o mal deste mundo. E como isso irá acontecer? A Bíblia diz que depois de passado lá no Apocalipse, capítulo 20, é só você estudar. Depois de passados 1000 anos, o que é que vai acontecer? Jesus vai retornar novamente a essa terra junto com os salvos, mas a Bíblia diz que isso não irá acontecer, eles não virão sozinhos, porque a Bíblia diz que Jesus irá vir com a Nova Jerusalém, uma cidade santa, certo? E aí a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus vier nesse período, novamente, depois dos 1000 anos, as pessoas que morreram, mas que não estavam arrependidas dos seus pecados, elas irão ressuscitar. Só que quando elas ressuscitarem, elas irão pensar que elas estão sendo ressuscitadas para serem levadas para o céu. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque elas não se arrependeram dos seus pecados. Então a Bíblia diz que essas pessoas tentarão invadir a cidade santa juntamente com Satanás. Ele vai reunir os seus anjos caídos e vai induzir as pessoas a invadir a cidade, os portais da cidade. E a Bíblia também registra em Apocalipse que então, nesse exato momento, vai descer fogo do céu e vai consumir Satanás, vai consumir os anjos caídos e todas as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados serão exterminadas. Então, o mal, o pecado será exterminado. E, finalmente, os salvos viverão eternamente felizes nessa nova cidade, nesse novo mundo constituído por Deus aqui na Terra. Então, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Então, essa será a oportunidade única, será um momento único. Claro que a Bíblia também registra que muitos irão até Jesus dizer, mas Senhor, irão querer explicar. Eu profetizei em teu nome, eu batizei, eu falei.
Só que essas pessoas, elas não se arrependeram. Elas serviam a Deus superficialmente. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É muito triste ler essas palavras e ver que algumas pessoas tiveram muitas oportunidades, mas não aceitaram. Então, o meu desejo para você nessa manhã é que você aproveite todas as oportunidades que você tem, que Deus te dá, para que você possa ser uma pessoa temente a Deus. Todas as oportunidades que Deus te dá de salvação, porque é óbvio que não é algo obrigatório. É opcional, você decide se você vai viver, se você quer viver eternamente, se após a sua morte neste mundo, você quer ainda reviver novamente e estar juntamente com seus familiares que já se foram, ou alguns deles que se arrependeram, juntamente com tantas outras pessoas, ou se de fato a vida para você termina aqui mesmo, é o fim e você não quer. Então, assim, a decisão é sua, mas o desejo do meu coração é que a sua decisão seja servir a Deus. Que a sua decisão e a da sua família seja de estar ao lado de Jesus, para que quando acontecer o juízo investigativo, que acontecerá após os 1000 anos, você possa se apresentar diante de Deus como um homem íntegro, temente ao Senhor e que vai herdar a salvação e a vida eterna. Que Deus te abençoe sua família. Beijo no coração e até a nossa próxima aula.